investimento de 1,59 trilhões em seguintes áreas: cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida, água e luz para todos, transporte e energia e saneamento básico. O PIB cresceu nos primeiros anos, chegando a ser sexta, sétima maior potência mundial. Isso nos primeiros anos. Aconteceu também a desaceleração da cesta básica, porém algumas áreas continuaram com aumento tributário, provocando a inflação e fazendo com que o governo subisse a taxa de juros posterior. No ponto de vista social, nós tivemos o programa Brasil Sem Miséria. O aumento do Bolsa Família, que era R$ 17,00, ele passou a ser R$ 150,00. O salário mínimo na época era R$ 622,00. Também teve o programa, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, aumentando os estudos federais que oferecem cursos técnicos. Porém, é importante ressaltar que mesmo com esse incentivo à educação, ainda era grande a faixa de analfabetismo no Brasil. E nas relações internacionais, recebeu Barack Obama. Era uma relação amistosa, consolidou também uma relação com a China. Porém, ela recebeu algumas críticas durante o seu mandato. Com a expansão das indústrias e o incentivo da agropecuária e da agricultura, aconteceu muitos desmatamentos. E ela não teve esse cuidado, acontecendo até alguns embates com indígenas. No final de 2014, explode o escândalo da Lava Jato, que é a empreitada da Odebrecht. O que é isso? Era a facilitação. Os políticos recebiam dinheiro dos empresários para facilitarem as licitações referente à Petrobras. Mas não há envolvimento da Dilma Rousseff. Pelo contrário, ela era uma das incentivadoras a investigações dessa Lava Jato. Temos algumas características que eu quero ressaltar durante o governo Dilma relacionadas às políticas econômicas. Por exemplo, o aumento da intervenção estatal na economia. Durante o primeiro mandato da Dilma Rousseff, houve um aumento significativo. A ideia é incentivar o crescimento econômico por meio de estímulo ao consumo e investimentos. Ela intensificou bastante esses aspectos. O governo atuou diretamente em setores estratégicos, como energia e petróleo, e intensificou o controle sobre os preços de combustíveis e tarifas de energia. Tivemos as desonerações, como bem falado, tributária e a política dela, que é a nova matriz econômica. Foi uma política adotada para tentar reativar a economia por meio da desoneração tributária, redução de juros e valorização do consumo. A estratégia envolveu a concessão de benefícios fiscais e setores específicos da economia, como a indústria automotiva e de eletrodomésticos, para incentivar o consumo. No entanto, essa política gerou efeitos controversos quanto à perda e arrecadação e o aumento do desequilíbrio fiscal. Tivemos também a expansão de gastos públicos e aumento da dívida pública. E esse foi um dos motivos que, posterior, levou ao impeachment da Dilma. O governo Dilma expandiu significativamente os gastos públicos, principalmente em programas sociais e subsídios e setores produtivos. Embora isso tenha contribuído para a redução da pobreza e desigualdade, também resultou em um aumento da dívida pública. O déficit fiscal cresceu e as contas públicas se deterioraram, o que acabou gerando desconfiança nos mercados e aumento da inflação. Tivemos o Programa de Aceleração e Crescimento 2, que é o Brasil Sem Miséria. Esse programa foi uma continuidade
do PAC, do governo Lula, com investimentos em infraestruturas como transporte, energia e habitação. Porém, muitos desses projetos não foram concluídos e sofreram muitos atrasos. O Brasil Sem Miséria foi um programa emblemático voltado para a arrecadação de extrema pobreza, erradicação da extrema pobreza. Ele buscou ampliar o alcance do programa como Bolsa Família, oferecendo acesso e serviços públicos essenciais, como educação, saúde e saneamento. Em resumo, o primeiro mandato da Dilma Rousseff foi marcado por uma forte intervenção estatal na economia e por políticos que priorizavam o crescimento via estímulo ao consumo. As desonerações fiscais, nas desonerações tributárias e a nova matriz econômica. Embora bem intencionadas, acabaram por aprofundar o desequilíbrio fiscal, o aumento dos gastos públicos, especialmente em programas sociais e de infraestrutura, como o PAC 2, e expressivo da dívida pública, em desequilíbrio macroeconômicos que se agravaram nos anos seguintes. Ou melhor, o PAC 2 e o Brasil Sem Miséria contribuiu para os avanços sociais, mas também resultou em um aumento expressivo da dívida pública e em desequilíbrio macroeconômico que se agravaram nos anos seguintes.